o que é mais interessante ainda. Me disseram que o senhor teve acesso à biblioteca da Ana Cristina. Foi. E pôde consultar os exemplares de fato pela ela tinha lido. Exatamente. Isso foi frutífero? Extremamente, extremamente. Porque, bom, tem dois interesses, né, basicamente. Um é tentar identificar o que ela leu, né? Obviamente, nem tudo estava na biblioteca, livros que ela emprestou, livros que sumiram, enfim. Mas, pelo menos, uma parte... o que estava aí na biblioteca, fora algumas exceções de livros que foram acrescentados depois, e que esses livros hoje estão no Instituto Moreira Salles do Rio, né? Dá uma ideia do que... esse trabalho foi feito com Montaigne, por exemplo, né? Qual era a biblioteca do Montaigne. Enfim, é interessante para reconstruir um pouco o percurso, né? E, por outro lado, o mais interessante ainda é ver o que ela anotou, o que ela sublinhou, o que né? Então, por exemplo, o que eu mencionei rapidamente do Barthes, dizendo o eu tem que se tornar ele, né? Está num ensaio de uma edição brasileira de crítica deixa eu ver o título exato, Crítica e Verdade, e ela sublinhou, ela anota, então dá para ver onde ela reagiu, né? Em que ela reagiu. E ela está, mesma coisa o Paundo, né? Esse trecho ela anota, que eu tentei traduzir rapidamente. Enfim, o que é interessante é ver a excitação de leitura dela. E como isso vai ressoar na poesia, né? Partindo desses enigmas que ela... né? Eu fui levado a isso um pouco por causa disso. Desculpa. Então, você acha que ela fez uma leitura da época dela, nas coisas dela, porque você faz um pouco disso, da época que ela viveu. Porque ela escreve na época da ditadura, não é? E ela morre no início da ditadura. Não chega... Não, por exemplo, esse texto... essa Imitation do Cisne do Baudelaire, né? Eu considero o trabalho que ela fez assim, uma obra de arte, né? E nisso, quem editou e se enganou no texto, achando que era um texto dela, se enganou porque havia assim, possibilidade de se enganar, porque realmente é uma reapropriação total do texto do Baudelaire, né? Ao mesmo tempo, uma leitura extremamente fina do texto do Baudelaire, né? Porque qual é o tema central do texto? É a questão do exílio, né? É a questão do exílio. O cisne é uma ave exilada, né? Que vem da África e está nas Tuileries, lá, num lugar seco, procurando água. Bom, e todas as imagens, enfim, já não dá tempo de desenvolver, mas tudo gira em torno da questão do exílio e da alegoria, que é outro tema muito importante. A Ana Cristina vai recuperar esse texto numa situação invertida. Porque quando
o Baudelaire escreve o texto, no final de 59, é quando o imperador, o Napoleão III, né, declara uma anistia, outorga uma anistia, né, e os exilados franceses, na maioria deles, voltam. Né, menos o Victor Hugo. E o poema é dedicado a Victor Hugo. Bom. Em 80, há uma anistia no Brasil e volta dos exilados. Mas qual é a questão levantada pela Ana Cristina? Não é a questão, já não é exatamente a questão do exílio, é a dificuldade da volta. A dificuldade de sair do exílio. Né? Daí essa reescrita perversa, de certa forma, porque ela, né, mas também extremamente inteligente, né, na leitura do texto. Né? E no meio do texto, por exemplo, só para dar um exemplo assim né, no meio do texto, o cisne se torna sabiá. Canção do... Então, ela percebeu de forma muito clara o sentido do Baudelaire. Ela não está preocupada em atualizar o Baudelaire, não é a questão dela, é a questão do Robert Lowell, e nisso ele tropeça, do meu ponto de vista, porque o Robert Lowell, nesse texto, por exemplo, vai deixar de ser poeta para se mostrar inteligente, para se mostrar erudito. Então, quando o Baudelaire fala numa negra, numa africana exilada, né, o Robert Lowell vai traduzir Jeanne Duval, né, a amante negra, mestiça do Baudelaire. Aí estraga tudo, eu acho, porque ele já se mostra mais professor do que poeta, né? E a Ana Cristina não faz isso. Mas a Ana Cristina faz uma coisa mais... ela vai recuperar dois pequenos trechos da Imitation do Robert Lowell e traduzir. Né? Então, uma coisa que não tem no poema do Baudelaire, que está no Robert Lowell, ela coloca no meio da... mas isso, quer dizer, quando você coloca Jeanne Duval, você precisa saber quem é Jeanne Duval. Né? Quando você identifica, comparando, colocando todas as versões da Baudelaire, ou Lowell, etc., quando você identifica a passagem, né, a introdução do Robert Lowell no meio, bom, na verdade você não precisa disso. Né? É uma chave a mais, mas o poema se basta a si mesmo, ele não precisa disso. Aliás, tem coisas que não dá para entender por que estão aí. Né? Quer dizer, vocês talvez encontraram outras chaves, eu acho. E, bom, também é uma entrada na Cristina. Eu não quero reduzir a Ana Cristina a isso, questão da tradução, questão das armadilhas. Tem uma leitura, eu acho, poética, estilística da Ana Cristina que ainda tem que ser feita, eu acho. Né? Mas é uma grande obra, sem dúvida.